E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Neste vídeo nós vamos resolver mais uma equação logarítmica. Nós vamos fazer mais um exercício de logaritmos e nesse vídeo nós vamos resolver apenas uma equação logarítmica, mas que vai dar um pouco de trabalho, certo? E é esta equação aqui, esta equação logarítmica. A gente já resolveu vídeos de equação logarítmica, os exercícios 4 já foram sobre equações logarítmicas. Essa já é um pouco mais evoluída, vamos dizer assim. E, para começar, vamos fazer o que a gente já viu no outro vídeo. Nós temos que colocar restrições, porque o x não pode assumir valores que fariam o logaritmo não existir. Como a gente sabe, o logaritmando tem que ser maior do que zero. E a base do logaritmo tem que ser maior do que zero, diferente de 1. No nosso caso, os logaritmandos são fixos, né? Eles são maiores do que zero. Agora, as nossas bases são x sobre 81, x sobre 729. E o x ele tem que ser diferente de 0 e o x tem que ser diferente de 1. Senão esse logaritmo aqui não existisse, esses valores fossem do x. Então o x não pode ser 0 nenhum. E x sobre 81, o x sobre 81 tem que ser diferente de 1. Portanto, o x tem que ser diferente de 81. O x também tem que ser diferente de 729. O x não assumindo esses valores, o logaritmo existe, certo? Então, quando nós resolvermos, se o x assumir algum desses valores, ou 1, ou 0, ou 81, ou 729, nós não vamos considerar como resposta, porque não poderia o x assumir esses valores. Então, vamos logo resolver. Como que a gente vai fazer? Bom, nós temos as nossas propriedades, e a maioria delas nós usamos quando nós temos de propriedades entre logaritmos, nós usamos quando nós temos bases dos logaritmos iguais. E no nosso caso isso não acontece, porque x sobre 81 e x sobre 729. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar esses logaritmos todos na mesma base, para nós aplicarmos as propriedades. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar outra propriedade, certo? Se nós invertermos o logaritmo, a base troca com o logaritmando, certo? Tem uma propriedade que diz que se nós temos o log de b na base a, isso é igual a 1 sobre o log de a na base b. Então, nós podemos trocar base com logaritmando, invertendo o logaritmo. Então, o que a gente vai fazer? 1 sobre o log de x na base 3 vezes o log... Opa, log não. Temos que inverter. Vezes 1 sobre o log de x sobre 81 na base 3 é igual a 1 sobre o log de x sobre 729 na base 3. E as nossas restrições continuam valendo, certo? Porque agora nós temos x no logaritmando. Só que o logaritmo tem que ser maior do que zero. O logaritmando tem que ser maior do que zero. E a gente já explorou essa possibilidade falando que x tem que ser diferente de zero, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos tentar simplificar as coisas, porque futuramente nós vamos ter uma mudança de variável. A gente já vai ver como isso vai ser. Então, esse primeiro aqui já está simplificado. É o log na base 3 de x, que multiplica 1 sobre... O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar aquela propriedade que se nós temos uma divisão no logaritmando, nós podemos separar isso como sendo uma subtração de logaritmos. A gente já viu essa propriedade. E como que é? Bom, isso fica o log na base 3 de x menos o log na base 3 de 81. E em vez de escrever 81, eu vou escrever 3 elevado a 4, certo? 3 elevado a 4 é a mesma coisa do que 81. Fatório é 81 e você vai ver que isso é 3 elevado a 4. Isso é igual a 1 sobre
vamos usar a mesma propriedade. E aqui nós podemos ver como foi útil a gente trocar a base com o logaritmando, né? Que nós podemos aplicar essa propriedade de dividir a divisão do logaritmando em subtração de logaritmos. Então, o log na base 3 de x menos o log na base 3. Em vez de escrever 729, eu vou escrever 3 elevado a 6. Porque se você fatorar o 729, você vai ver que ele é justamente 3 elevado a 6. Então, continuando, nós vamos ficar com 1 sobre o log na base 3 de x, que multiplica 1 sobre o log na base 3 de x, menos o log de 3 elevado a 4 na base 3 é 4, que é igual a 1 sobre o log na base 3 de x, menos 6, né, porque log de 3 a 6 na base 3 é 6. E, a partir disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar aquilo que eu falei, a mudança de variável. Ou seja, nós podemos ver que nós temos tudo que nós chegamos agora que tem logaritmo é o log de x na base 3. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma variável. Então, nós vamos chamar aqui o log de x na base 3 é igual a y. Vamos criar esta variável. Por que a gente vai fazer isso? Porque as contas para a gente vão ficar muito mais fáceis. Então, toda vez que nós encontrarmos agora log de x na base 3, vamos colocar y. E é o que a gente vai fazer, só que a gente vai para uma área um pouco mais limpa agora. Então, como que a gente vai ficar? 1 sobre o log de x na base 3 vai ficar 1 sobre y, que multiplica o log de x na base 3 menos 4, vai ficar 1 sobre y menos 4. De novo, eu estou colocando no lugar de log de x na base 3 o y. Isso é igual a 1 sobre log de x na base 3 menos 6. Nós vamos colocar 1 sobre y menos 6. 1 sobre y menos 6. Certo? E a partir disso, vai ficar muito mais fácil. Nós conseguimos resolver esta equação. E depois nós voltamos para o que nós tínhamos antes. Certo? Vamos ver como. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós podemos elevar, como é uma multiplicação aqui, nós podemos elevar os dois lados a menos 1, ou seja, inverter os dois lados. Ou multiplicar em cruz, tanto faz. Então a gente vai chegar aqui, y vezes y menos 4 é igual a y menos 6. Estou fazendo aqui a distributiva, y quadrado menos 4y. Vou já trazer o y menos 6 para cá, vai ficar menos y mais 6 igual a 0. Então, y quadrado menos 5y mais 6 é igual a 0. E agora vamos resolver esta equação de segundo grau. Então, o delta é menos 5 ao quadrado, que é 25. Que vai ser menos 4 vezes o 1 vezes o 6. Então, menos 4 vezes 6, 24. Então, o delta vai ser igual a 1. Portanto, o nosso y vai ser igual a menos 4, o que é 4, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Portanto, o nosso y', nosso primeiro valor de y é 4 mais 1 sobre 2. Certo? O que vai ser... Opa, desculpa, eu fiz errado aqui. Eu acabei de perceber. Aqui nós colocamos menos 4 menos y como sendo menos 5, certo? Então aqui o nosso b é menos 5, não menos 4. Eu coloquei errado. Então aqui no lugar de 4... Aqui é 5. 5. Certo? Eu escrevi errado. 5. Então, 5 mais 1 dividido por 2 é 6 sobre 2, o que é 3. E y, duas linhas, é o segundo valor. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, nós chegamos em dois valores de y, 3 e 2. Agora, nós não podemos parar por aqui. Porque não nos foi perguntado o valor de y. A gente criou o y. Nos perguntaram o valor de x. Lembrando, nós chamamos o log de x na base 3 de y. Então, vamos descobrir agora o valor que x pode ter. Então, vamos colocar assim, o log na base 3 de x', vamos fazer assim só para dizermos o primeiro valor de x. Então, o log de x' na base 3 é o y', que é igual a 3. Portanto, aplicando a definição de logaritmo, 3 ao cubo é igual a x'. Então, x'
igual a 3 ao cubo, que é igual a 27. E a outra possibilidade, o log na base 3 de x, duas linhas, igual ao y, duas linhas, o que é igual a 2. Portanto, aplicando a definição de logaritmo, o x duas linhas, né, o segundo valor de x, é igual a 3 ao quadrado, o que é igual a 9. Então, nós chegamos em duas respostas, 9 e 27. Voltando para as nossas restrições. Não podia dar 0, não podia dar 1, não podia dar 81, não podia dar 729. Só que 27 e 9 podem, certo? Então, nosso conjunto solução é 9 e 27. Resolvemos mais uma equação logarítmica. Bons estudos, um abraço e até a próxima.